reino que estão em Mateus 5, 6 e 7 vão ficar estabelecidos para nós. Então nós vamos pautar a nossa vida não pelas regras do mundo, não pelas regras da empresa, pelas regras do condomínio. Há uma lei maior, superior. A Bíblia, ela é supracultural. Então todas as outras regras vão estar abaixo da regra da Bíblia. Então a Bíblia, como princípio que vai basilar a nossa vida, vai fazer a gente se tornar um cidadão do reino. É essa a ideia que Jesus quer implantar. Por isso Jesus gastou tempo implantando o reino. Jesus não perdeu esse foco de implantar o reino de Deus, o governo de Deus na terra. Esse foi o grande objetivo dele. Por isso você vê a postura de Jesus é diferente dos sacerdotes, é diferente dos religiosos, dos escribas, dos fariseus, que ele tinha esse propósito: venha o teu reino. E aí, como eu falei, há uma lógica aqui. Essa segunda petição, ela está associada à primeira, ou seja, não haverá condições de implantar o reino se o nome de Deus não for santificado primeiramente. É uma sequência. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Não podemos esquecer que nós temos um reino que tenta competir com o reino de Deus, que é o reino das trevas. Nós temos que militar. Paulo vai com sabedoria falar disso em Efésios capítulo 6. Fala, Wanda. Faltou ele ali. Faltou, né? Tá, corrigi. Quando Paulo vai escrever Efésios 6, irmãos, a partir do versículo 10, ali ele está falando da batalha espiritual, mostrando que tudo que for envolvido no reino de Deus, haverá uma resistência quase que natural do diabo para tentar impedir que o reino de Deus seja implantado. A gente não pode esquecer isso. Acima das nossas cabeças há uma batalha espiritual da luz contra as trevas, das trevas contra a luz. E aí Paulo vai falar disso em 2 Coríntios 4:4, a gente vai ler agora, mas ele também explica isso lá em Efésios 6. Então, vamos lá, em Efésios 6 a partir do 10. Mas vamos ler 2 Coríntios 4:4. Todos que puderem, abram sua Bíblia lá. 2 Coríntios 4:4. Essa segunda carta de Paulo, ela é bem diferente da primeira carta, porque Paulo está debaixo de muito sofrimento aqui. Ele introduz a carta dizendo isso, né, que ele chegou a desesperançar da própria vida. Ele achou que iria morrer. Ele estava debaixo de muita batalha. E ele afirma isso em capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Então, Paulo está debaixo de muita pressão. E aí ele escreve a segunda carta sem nenhum problema. Ele não nega, ele não omite, ele não finge que não entendeu. Ele deixa claro: eu enfrento uma batalha espiritual, a igreja enfrentará a batalha espiritual, o reino de Deus milita contra o reino das trevas. E aí lá no capítulo 4, versículo 4, ele usa essa expressão, né? O Deus deste século. Vamos ler o 3 também. 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então Paulo tem clareza que ele tem uma batalha espiritual. Em 1 Coríntios, capítulo 10, se eu não me engano, ele vai falar vai usar uma outra expressão muito parecida, né? Quando ele diz que nós não podemos ignorar os seus ardis. Paulo vai usar essa expressão também. Mas eu quero ir com você em Efésios 6. Pula comigo para lá. Efésios 6, a partir do versículo 10. Efésios 6, a partir do 10,
Paulo vai falar dessa batalha espiritual que temos que enfrentar. E aí, quando nós estudamos Efésios, deixa eu recordar isso, quando você acha o texto, independente se você crê ou não na batalha espiritual, ela existe, tá bom? Tem gente que não crê, né? Acha que Jesus está reinando já, então Satanás está aniquilado. Satanás não está aniquilado ainda, ele será aniquilado. Mas ele tem limites também, né? Ele não faz o que quer. Ele está debaixo do senhorio, do poder e da soberania de Deus. Mas, um cachorro na colher. Exatamente. Ele será aniquilado, mas ele ainda não foi aniquilado. Então Paulo aqui no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10, ele vai mostrar isso com clareza. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus. Eu tenho uma observação aqui, que eu percebo às vezes na igreja, a igreja até toma algumas peças da armadura, mas não toma toda a armadura de Deus. E aí, irmãos, tem que ficar atento à ordem. A ordem é toda a armadura. Versículo 11. Por que eu preciso de toda a armadura de Deus? Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cilada é algo que quer nos pegar desprevenido, pelas costas, é para assustar, é algo que você não sabe quando vai acontecer a cilada. A cilada é algo que ela é envolvida em um momento de oportunidade. O diabo fica buscando ocasião, buscando oportunidade. Então eu tenho que estar atento, e a armadura de Deus, toda a armadura de Deus vai me ajudar a ficar firme contra as ciladas do diabo. E aí o versículo 12, que eu acho que é o principal aqui. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra Luana, não é contra Davi, não é contra Wanda, não é contra Keila, não é contra Kênia, não é contra Samuel, é contra principados e potestades. Né? A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo vai tomar um termo grego aí, dominadores deste mundo tenebroso. Paulo está falando do alto escalão das trevas. A ideia aqui é que no grego está falando do cosmocrátoras. A ideia do termo é o seguinte: o diabo tem um QG, ele tem um quartel-general e ele tem uma liderança específica, que são os maiorais abaixo dele, que ele reúne para traçar estratégias para parar ou frear a igreja, né? Tentar fazer a igreja recuar. Lembra, a igreja primeiro somos eu e você, mas é a igreja no mundo inteiro. Então a ideia é que esse termo que Paulo usa é um termo bem específico. Ele não está falando apenas de demônios baixo escalão, ele está falando do alto escalão. Satanás tem uma hierarquia também. Então ele tem principados, dominadores com principados, mas a ideia de dominadores aqui é uma elite que o diabo reúne para traçar estratégia. Então, por isso que nós precisamos de toda a armadura de Deus. E aí Paulo vai descrever, a partir do 13, quais são as peças da armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Depois de ter vencido tudo, permanecei inabalados. E estáis firmes, cingindo-se com a verdade. Eu não quero gastar tempo aqui com esse termo, mas esse texto é muito bonito, né? A ideia de que eu tenho que cingir com a verdade é que eu preciso conscientemente lutar contra todo tipo de mentira. E aí ficar atento para discernir. Quando alguém está mentindo, se eu estiver ligado com Deus, eu percebo se a pessoa está mentindo ou não. Um dos sintomas, quem mente não olha nos olhos, olha para o lado, olha para baixo. É fácil perceber quando você está mentindo, mas é fácil se você estiver cheio do Espírito. Por isso que Paulo começa essa história lá no capítulo 5, versículo 18. Não te entregues com o que aconteça, mas enchei do Espírito. Então é possível detectar a mentira. Então, aí, a primeira peça da armadura de Deus é cingidos com o cinto, cingidos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, para proteger, né, o peito. Paulo está olhando para um soldado romano, ao qual ele está preso lá na prisão em Roma. Por isso ele tira das peças do soldado romano, ele vai tirando as peças para a batalha espiritual. Ele vai fazendo um paralelo.
Depois ele diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando nós estudamos esse texto, a gente lembrou e estudou isso, né? A espada é a única peça da armadura que é ataque e defesa. As outras são todas de defesa, né? O cinto, a couraça, o capacete, a bota do Evangelho da Paz, mas a espada, ela é de ataque, mas ela também é de defesa. E a espada, Paulo vai dizer que é a palavra de Deus. A importância que Paulo dá à palavra de Deus e à oração, que muitas das vezes nós passamos despercebido. Ele termina com a oração. Não é que a oração está em último lugar e é a inferior. Não. Talvez ele esteja dando maior importância, porque ele termina com a oração. Versículo 18. Quem pode ler? 6:18. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição, humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai no Espírito. Não é aquela oração corriqueira, né? É um tempo em que você vai batalhar, entrar na brecha. É aqui o ministério da intercessão, intercedendo por alguém, você vai se colocar na brecha. É oração no Espírito, é algo mais profundo. Então Paulo termina dizendo, ó, oração. Tem gente que quando fala sobre as peças da armadura de Deus, esquece da oração. Dá a entender que Paulo tirou a oração está por fora. Não, a oração está aqui como base para a armadura de Deus, ok? Então, como que eu milito, sabendo que agora que Deus, através de Cristo, quer estabelecer o seu reino na terra, e a oração do Pai Nosso vai falar disso, como que eu ganhei consciência a partir de agora, como que eu vou reagir a partir de então? A partir desse momento nós não somos mais considerados inocentes. Nós temos discernimento de uma batalha, temos um adversário, está identificado ali o adversário e está identificado suas estratégias. Ele tem um estratagema, ele tem um planejamento. O diabo não ataca aleatoriamente, porque ele sabe que é uma guerra. Por isso que Paulo vai falar em Gálatas que a carne milita contra o espírito. A ideia de militar ali é um termo de guerra. Então, Paulo tem muita consciência da batalha espiritual. E a gente precisa ganhar essa consciência. Nós vamos perder menos se a gente ganhar essa consciência da batalha espiritual. E aí, irmãos, não esqueçam, a batalha espiritual ela pode se dar aonde a gente menos espera. Sabe onde que a gente menos espera? Dentro de casa. Acabou de falar, acabou de acontecer. Eu estava no horário para sair, meu filho trabalha na madrugada, né, que ele é taxista. Eu estou saindo e ele chega. Pô, pai, queria falar um negócio contigo. Eu falei, não disso aí para igreja. Sempre acontece, sempre tem um imprevisto, né? Aí ficou conversando. Aí o Romildo me ligando, o gente já falou para ele, estou chegando aí, ele não saiu. Falei, filho, a gente pode acabar de conversar depois, que agora eu tenho compromisso. Eu vou chegar muito atrasado, já vou chegar atrasado. Quer dizer, como eu fico 2, 3 dias vezes sem ver, porque ele trabalha na madruga. Quando ele chega de manhã, eu já saí. Aí a gente não consegue se esbarrar. Os desencontros. Aí hoje, então assim, eu sempre entendo que essa batalha espiritual é exatamente você pega para ler a Bíblia, na sombra, essas coisas. Tem um detalhe, irmão, por que dentro de casa a gente tem a tendência de baixar a guarda? Porque a gente acha que dentro de casa não vai ter batalha. Quando você pode ser, às vezes, atacado sem perceber, ou você pode sofrer o lance de ser incitado para atacar alguém dentro de casa, você na carne, e aí sai da graça e acaba sendo, né? Quando Paulo diz lá em Efésios, vocês não deem lugar ao diabo, Efésios 5, né? Não, Efésios 4, deixa eu olhar aqui, agora eu tenho dúvida. Efésios 4, dá uma olhadinha lá. Versículo 27, Efésios 4, 27. Não deixe lugar ao diabo. Quando nós estudamos Efésios, e eu vou lembrar isso agora, porque talvez você tenha esquecido, se não esqueceu, tudo bem. Não deixe lugar ao diabo, está escrito para cristão. É para mim e para você, é um alerta, não deixe lugar ao diabo. Então nós precisamos ficar atentos, porque às vezes nós damos mole. E aí dentro de casa, quando a gente baixa a guarda, a gente acha que não precisa ficar atento à batalha espiritual, é nessa hora que muitas das vezes a gente é pego de surpresa, a gente precisa ficar atento também. Não é que eu vou ficar olhando para minha esposa, olhando para meus filhos, dizendo que eu quero que eles vão me atacar, eu quero que o diabo vá usar eles. Não é isso. Não é isso.
É você ficar atento, porque tem batalha espiritual em todo qualquer momento. Quando é que vai acabar? Quando Jesus levar a igreja. No arrebatamento, aí acaba. E o Enquanto detalhe, isso, é batalha. E o detalhe é que a gente entende que é um dos menores versículos da Bíblia, né? É, um dos menores. Um dos menores. Não deis lugar ao diabo. E tem uma importância gigante. Quando você... Fala, irmão Mildo. Não, pode falar, depois dele. Quando você entender isso e você ficar mais apercebido, você vai dar mais atenção a essa questão da batalha espiritual. E aí é muito importante isso, tá bom? Mateus vai enfatizar o reino dos céus. Eu dei uma tarefinha semana retrasada, e semana passada eu reforcei a tarefa, de você procurar no Evangelho de Mateus quantas vezes aparece a palavra reino dos céus. Irmã Esther fez um levantamento, eu fiz também, eu tenho uma colinha aqui, né? Eu achei bastante vezes, irmã Esther achou 31 vezes. Então, reino dos céus, lembrando isso. Por que Mateus usa o termo reino dos céus e os outros evangelhos usam reino de Deus? Porque reino dos céus é um termo que Mateus vai escolher para não falar ou não usar a expressão Deus, reino de Deus, por causa do temor ao nome de Deus, né? Então Mateus está escrevendo para judeu, ele prefere que você olhe para reino dos céus, é a expressão que ele quer usar, ok? Então é reino dos céus, e você vai procurar quantas vezes. Começa em Mateus 3:2, reino dos céus. É a primeira vez que aparece. Dá uma olhadinha lá para mim, reino dos céus, Mateus 3, versículo 2. É a primeira vez que aparece. E aí depois você vai lendo aí, vai procurando, vai achar. Capítulo 4 tem 2 vezes, capítulo 5 tem 3 vezes, 4 vezes, capítulo 5. Capítulo 6 tem 1, 2, 3 vezes e assim vai. Ok? Primeira vez que aparece reino dos céus, Mateus 3:2. Pode ler? Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Está próximo. É a primeira vez que aparece reino dos céus. Então, quase todas as vezes que essa expressão reino dos céus aparece em Mateus, é uma referência ao reino que Jesus está implantando na terra através da igreja. Ok? Por isso, há um livro muito bom que foi escrito por, esqueci o nome do autor agora, ele foi discípulo de John Piper. Ele diz que o termo do livro é arrependimento, a primeira palavra do Evangelho. E realmente é a primeira palavra do Evangelho. Não haverá mudança se não houver arrependimento. E é uma palavra base, né? É uma palavra base. A primeira palavra de João Batista é de Jesus. De Jesus. Por que Judas não se arrependeu? Porque ele era filho do maligno. Não tinha arrependimento, teve remorso, é diferente. Remorso não é arrependimento, é diferente. Bom, são 143 citações da palavra reino no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. E é interessante, nós vamos perceber hoje, que Apocalipse, Mateus abre o reino dos céus e o Apocalipse fecha o reino dos céus, ok? Qual o significado da palavra reino dos céus, ou reino de Deus? Significa o reinado e o governo do próprio Deus. E aí, Lucas vai escrever sobre o reino de Deus e ele vai dar essa entonação. A ideia é que o reino dos céus já veio, porque foi inaugurado com Cristo, né? E Atos 2 vai mostrar o começo de toda a história do reino dos céus implantado na terra. Mas Lucas, que escreveu Atos, ele dá essa dica lá, capítulo 11, versículo 20. Vamos ler? Quem gostaria de ler Lucas 11, 20? Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ok. Jesus está afirmando isso. E aqui o texto está envolvendo também a batalha espiritual, né? Satanás está sendo identificado e Jesus está mostrando que há uma diferença entre ele e Satanás. Olha o versículo 18. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Se expulso os demônios por Beelzebul, por que expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos
serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E aí ele vai, aqui Lucas vai usar o mesmo termo cosmocrata que Paulo usa lá em Efésios 6, versículo 12. Eu não comentei isso porque o tema não é esse, né? Não é batalha espiritual. Mas aqui Lucas tem a mesma, usa o mesmo termo, cosmocrata, quando ele fala, quando o valente, versículo 21, bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava, ele divide os despojos. E aí Jesus vai categoricamente concluir: quem não é por mim, é contra mim, quem é comigo, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, Jesus está dando uma dica aqui: o valente é Satanás, o mais valente é ele e o seu reino sendo implantado. Então, não tem que ter medo do diabo, mas tem que saber, ele existe e ele é o acusador dos nossos irmãos. João vai dizer isso em Apocalipse, tá bom? Então, a gente precisa ficar atento a esse detalhe do reino. Quando a gente olha para o reino, a gente tem uma outra faceta do reino. O reino de Deus também está aqui em nossos corações. O reino de Deus não está só com Cristo, não está só com a igreja de um modo geral, mas está em mim, é individual. Eu preciso ganhar consciência disso. Eu sou cidadão de dupla cidadania, você tem dupla cidadania. Qual é a nossa dupla cidadania? Nós somos cidadãos brasileiros, cidadãos da terra, mas nós somos cidadãos de um reino espiritual. É a dupla cidadania. Eu e você somos cidadão duplo, né? Quem tem descendência lá na Europa, né? Minha avó era descendente de alemão, então se eu quiser fazer dupla cidadania, eu posso fazer todo o processo e conseguir ser cidadão europeu também. Aí você ganha um passaporte diferente, assim, o privilégio de ser cidadão europeu, quando você chega no aeroporto, tem uma fila só para atender o cidadão europeu. Chega a ser humilhante. O brasileiro fica lá na fila de todo mundo. O resto do mundo é separado do cidadão europeu. A fila dos cidadãos europeus é bem tranquila. Lá em Londres eu vi isso na prática. Um filão enorme, cidadão de todo o mundo. Aí cidadão europeu tem o passaporte europeu, é uma fila à parte. É menor e você sai mais rápido do aeroporto. Tem privilégios, né? Então, você tem o privilégio de ser cidadão da terra, mas você também é cidadão do céu. Você carrega a marca. Você é cidadão dos céus. Lembra disso. Não tem que temer, mas tem que ter consciência que é uma batalha e que eu e você fomos chamados para essa batalha. Jesus conta com você e comigo nesse exército. Então, vamos entender isso? O reino de Deus está implantado em nós. E aí vamos ler dois textos, Lucas 22, versículo 29 e Lucas 12, 32. Vamos lá? Primeiro vamos ler 22 e 29. É nessa ordem mesmo, porque tem um propósito. Assim como meu Pai me confiou o reino, eu vou confio. Jesus está declarando isso para mim e para você. Lucas vai dar essa dica para nós de que nós temos delegado a nós. Não é algo que eu conquistei, tá bom? Eu fui conquistado. Paulo vai usar esse termo, né? Ele foi conquistado por Cristo. Você não conquista o reino dos céus. Essa cidadania não foi conquista sua, não é direito seu. Foi lhe dado, foi lhe oferecido gratuitamente no pacote da salvação. Veja lá para mim, Lucas 22, 29. Luana, pode ler? Assim como meu Pai me colocou o reino, eu designo a vós. Ok. Então foi nos dado, foi nos delegado como autoridade, e aí isso está linkado lá com Mateus 28. Portanto, ide fazer discípulo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus delegou essa autoridade para nós, portanto, ide. Então, quando ele está dizendo, portanto, ide, ele está delegando a autoridade a nós. É a autoridade do reino. Ele está chancelando, vocês são cidadãos dos céus. É bonito olhar isso, né? Agora vamos para Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. Outro irmão pode ler? Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos do seu reino. Amém. É dado, é gratuito, não é algo que eu conquistei. Então não tem que ter nenhuma soberba. O crente soberbo, ele não entendeu o evangelho do reino, né?
a soberba tem que passar longe. Aí a gente lembra das bem-aventuranças, está dentro do tema global aqui, né, do Sermão do Monte. Primeira bem-aventurança, bem-aventurados humildes de coração, porque deles é o Rei dos Céus. Você vê como é que fecha? Né? Nós já estudamos sobre a bem-aventurança, não vou voltar lá nisso, mas vejam como que o Sermão do Monte ele é amarradinho, né? Está tudo ali fechadinho. O Rei está implantado em nós, Ele nos deu, mas é presente, é gratuito, é graça de Deus. E aí a primeira bem-aventurança, bem-aventurados humildes, e aí Jesus vai dizer o quê? Vamos lá, olhar o texto, Mateus 5, 5:4, 5:4. Primeira bem-aventurança, 5:3. Quase que eu acertei. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você percebe? Jesus não está soltando frases, sabe, de efeito, porque ele quer mostrar que ele é bom, que ele é inteligente. Não, ele tem já um programa. O programa do reino ele é facilmente percebido em Mateus. O programa do reino dos céus é facilmente percebido. Por isso que depois da genealogia já entra logo nas bem-aventuranças, e as bem-aventuranças vão preparando o terreno para o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, você vai perceber, o foco do Sermão do Monte é o Reino dos Céus, o Reino dos Céus, o Reino dos Céus. É chegada a voz do Reino dos Céus, arrependei. É interessante demais isso. Mateus é um livro fantástico, né? É um evangelho muito, talvez o principal, e não é à toa que ele está aqui aparecendo como na frente. Muito embora não tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito. Na ordem cronológica, Marcos é o primeiro evangelho, tá bom? A gente precisa ter a ideia da cronologia bíblica na mente, porque isso também nos ajuda. E aí a gente percebe, 1 Coríntios 15, falamos isso semana passada, estou repetindo que alguns não estavam aqui, né? Porém chegará o dia, aí é a outra faceta do reino dos céus. O reino dos céus chegou com a igreja, com Cristo, ele implantou o reino em nós, mas haverá um tempo, e a terceira faceta do reino dos céus, e é isso que está na mente de Cristo, quando ele ora, venha o teu reino, o reino será estabelecido sobre toda a terra. E a gente foi lá para 1 Coríntios 15, 24 a 28. Vamos dar uma olhada nesse texto. 1 Coríntios 15, 24 a 28. Você consegue entender essa linha de raciocínio? E aí, quando nós estudamos Romanos, nós aprendemos isso, né? Paulo usa a expressão meu evangelho, e alguns ficam em dúvida quando ouvem essa expressão meu evangelho. É como se Jesus te pregasse um evangelho e Paulo pregasse outro. Não. Quem evangelizou Paulo foi Jesus. Então, ele vai dizer, tudo que eu aprendi, eu ensinei. Aprendeu com quem? Aprendi com Cristo. Paulo não aprendeu em outra escola. A escola que Paulo aprendeu foi com Cristo. Cristo é o centro do evangelho de Paulo. Quando diz em Coríntios, quando eu fui ter contigo, eu não tive outro assunto senão Cristo e este crucificado. Paulo também tinha um foco muito claro para o evangelho. E aí, 1 Coríntios 15, Paulo vai falar sobre a ressurreição, a importância da conclusão do nosso grande objetivo espiritual, que é vida eterna. E aí vamos lá, 1 Coríntios 15, 24 a 28. Quem pode me ajudar? Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai maiúsculo aí, porque é uma referência a Deus, né? Quando houver destruído todo o principado, olha a batalha espiritual aí, a oposição, bem como toda potestade e poder. A palavra poder aqui eu acho que é kratos, que é uma autoridade específica. Versículo 25, quem pode ler até 28, vai direto. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Amém. Pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Amém. Porquanto, quando se afirma que tudo foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduz todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Aí você vê o ciclo se formando, né? A Bíblia começa com Cristo, termina com Cristo.
Mas nós vamos ver Cristo colocando toda a autoridade e poder aos pés de Deus, porque Ele está nos ensinando, Ele é exemplo de obediência e submissão. Aí o ciclo fecha, e aí nós estamos aí dentro. É interessante isso. Ele é o modelo em tudo. Cristo é o modelo para nós. E isso aqui é muito importante. Quando Jesus está orando, venha o teu reino, essa expressão, venha o teu reino, ela tem uma gama de detalhes em torno dela. Não é uma frase solta, vou repetir isso. Venha o teu reino é uma petição de algo que Jesus vai fazer o tempo inteiro quando ele está aqui para cumprir a missão. Quando ele vai orar lá em João 17, ele está encerrando, dizendo: Pai, eu cumpri a missão. Está aí, eu entreguei o que o Senhor pediu que eu fizesse. Ele está encerrando ali. Ele não tinha morrido ainda, logo depois vem a sua morte e o processo de ressurreição a seguir, né? Mas ele está ali em João 17 fazendo um balanço, dizendo: ó, encerrei, está aqui o relatório. O Senhor me deu e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho das trevas, a não ser o próprio Judas, né, que era o filho do diabo. Então, aqui, na expressão venha o teu reino, a gente precisa lembrar disso, que estamos orando pelo progresso do Evangelho, a plenitude e poder, a fim de que muitos cheguem ao conhecimento de Deus e sejam salvos. E aqui tem uma oração missionária. Jesus tem essa ênfase. Quando Jesus ele usa a expressão venha o teu reino, ele está dizendo, ele está falando de missões transculturais. Ele está olhando para o mundo inteiro, onde tiver um coração batendo ali, é um campo missionário. Palavra de Oswald Smith. Né? Como é que se define um campo missionário? Ele definiu assim: onde tiver batendo um coração, onde tiver, nos 4 cantos da terra, ali é um campo missionário. Né? Então, até que todos cheguem ao conhecimento de Cristo, nós temos que pregar o Evangelho. E a melhor forma de fazer isso é através da estratégia e do esforço de missões. Poliana está lá na Espanha, alcançando pessoas que nós nunca vamos alcançar. Celso está lá na Espanha, liderando a equipe. Outros missionários estão em outros cantos da terra. E o Evangelho do Reino está sendo implantado através da vida deles. Então, nós lembramos semana passada, e até cantamos, hoje não vamos cantar, Deus chama todos os povos. Então, a convocação é para todos. Né? Não existe uma igreja, ou determinadas igrejas foram chamadas com a vocação de fazer missões. Outras, ação social. Outras, filantropia. Outras, vão cuidar de criança. Não. A ação social, ela está no bojo da igreja. É dever de todo crente, fazer o bem a todos, principalmente os mais da fé. Mas missões não é opção. Missões é dever, é mandamento. A gente precisa entender isso. Missões é mandamento. Jesus deixou para a gente o mandamento. Então Jesus está orando por missões aqui. Né? É muito interessante olhar esse viés da expressão venha o teu reino. Faça missões enquanto você puder, com todas as suas forças, com todo carinho. Ore pelos missionários. As cartas que a gente bota lá no grupo da igreja, leia, interceda pelos pedidos. Toda carta tem lá alguns pedidos de oração. Às vezes tem agradecimento também, porque o missionário não passa só luta, né? O missionário também tem vitórias, tem bênçãos para contar. Então leia a carta, se possível escreva para eles. Escrever para o missionário, irmão, é algo muito importante. O missionário se sente parte do corpo, sabe? O missionário não quer só a sua oferta. A oferta é o mínimo que a gente pode fazer. O ideal é que a gente possa interagir, estar junto. Se você tiver o privilégio de conversar com o missionário alguma vez, deixa ele falar, ele tem muito para te ensinar. Para de falar, para de fazer pergunta solta. Quando você sentar com o missionário, seja focado, deixa ele falar mais, ouça mais, fale menos. Você vai aprender com o missionário. O missionário transcultural tem algo para ensinar sempre, é muito bom. É sempre enriquecedora a conversa com o missionário de verdade. Missionário que está plantando igreja, missionário que está fazendo discípulo, não é missionário que está fazendo turismo por aí não, tá bom? Tem que diferenciar também, né? Alguns estão fazendo turismo. O reino de Deus é o seu governo real. Vamos repetir isso. Como ele já é santo, que é a primeira parte da petição da oração do Pai Nosso, ele já é santo. Então, nós temos que lembrar que ele também é rei. E ele reina soberanamente sobre nossas vidas e sobre a história. Não há nada que está fora, não tem ponta solta, sabe? No que Deus planejou e no que está acontecendo agora.
A gente vê o mundo meio que sacudindo, né? O mundo parece que está sem controle, parece uma aeronave que não tem destino. Essa semana vimos o caso de um rapaz que fretou um avião e o piloto apagou no meio da viagem. Vocês viram essa reportagem? E aí ele calmamente pegou o rádio, falou com a torre e falou assim: olha, o piloto apagou e eu não sei o que fazer e está quase chegando a hora de aterrissar. E aí o cara da torre calmamente foi dando instrução passo a passo, o cara pousou o avião como se fosse um piloto. É algo interessante. Ele foi inteligente, ele foi frio, ele foi bem tranquilo, ele conseguiu salvar a própria vida e a vida do piloto, né? O piloto apagou, desmaiou e não sabia o que fazer. E aí, calmamente, eu escolho morrer, eu escolho viver. Ele escolheu viver, né? Fez contato com a torre e o cara da torre foi 10. Tá aí na internet, depois você vê a história. Muito legal. Então, Jesus está no controle de toda a história. O mundo não é um avião que o piloto apagou, que está sem piloto, não. Jesus é o grande piloto, né? A Melodia de Vitórias tem um hino com esse título, né? Meu piloto sei até o fim. Jesus é o piloto, ele está na aeronave, ele não vai apagar, ele não fica cansado, ele não dorme, não tosqueneja, ele é o guarda de Israel, ele guarda você e a mim. Ele tem todo o controle. E no final, ele tem o controle da história. No final, a gente já sabe o que vai dar. É só ler Apocalipse, estudar escatologia e o coração aquece e a gente se alegra. Vamos lá, então. A frase "venha o teu reino" é uma referência a um reino espiritual, não é um reino físico no sentido de reino terrestre, que os discípulos de Jesus até entenderam a princípio achando que era um reino terreno, né? E Jesus vai dizer que não é isso. Também não é um reino que trata da libertação de Israel do domínio romano, que era o que eles queriam. Roma escravizava a igreja naquele contexto, né? É um reino de Deus que foi anunciado lá em Abraão. E aí irmã Georgina vai ler para nós Mateus 8:11. Olha como que Mateus é importante, hein? Mateus começa com genealogia, a genealogia dele vai passar por Abraão, lógico, e agora Jesus vai no programa do reino, que está bem detalhado em Mateus. Quando você lê Mateus, procura ver esse programa do reino de Deus bem implantado ali, é bem interessante. E aí lá em Mateus 8:11, irmã Georgina vai ler para nós vamos ver essa afirmação, né, de que o reino de Deus, ele faz parte do projeto de Deus, porque Deus fez uma aliança. E a aliança que Deus faz, ela não pode ser quebrada. Aliança, o termo aliança, as alianças na Bíblia são muito importantes de serem estudadas. Quando nós estudamos Romano, nós estudamos sobre essas alianças, né? A aliança com Adão, a aliança que Deus fez com Noé, a aliança abraâmica, a aliança davídica, a aliança que Deus fez com Moisés. Tem várias alianças no Antigo Testamento, e essas alianças estão perpetuadas aqui para nós. Olha o que diz Mateus 8:11. Irmã Georgina, já achou? Pode ler, por favor? Do Oriente e do Ocidente. E assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Só isso. O que Mateus está enfatizando aqui? O reino futuro, o reino milenar. Muitos, note a expressão muitos, não são todos. E aí, muitos aqui envolve gente de todo povo, língua, tribo e nações. São muitos, não são todos. São muitos, e os muitos aqui são aqueles que crerão, arrependeram-se e creram no reino dos céus. Ok? Então Mateus 8:11 está lembrando a aliança que Deus fez com Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, se eu não me engano, né? A aliança abrâmica. Vamos ver se é 12. Se eu não estou enganado. A grande importância da gente estudar isso bem, a maravilha aí dessa perfeição, 12 de 1 a 3. é não confundir
O reino que a gente já vive nele, que Deus sempre reinou, um reino milenar, né? Aham. Muito a diferença entre o velho, a graça e a lei. E a graça e a lei. E aquele período do Evangelho, onde a lei estava sendo cumprida, né? Isso. A aliança que Deus fez com Abraão, Gênesis 12, só para você lembrar. 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas aqui é todos que crerem. Né? Todos que serão filhos de Abraão. Aí o termo filho de Abraão lá em Mateus, nos Evangelhos, Jesus falando que Zaqueu também era filho de Abraão, e o pessoal, o judeu, ficou revoltado, o fariseu, o escriba, dizendo: como é que pode? Ele é um ladrão, ele roubou a gente o tempo inteiro. Zaqueu era cobrador de impostos, né? E aí Jesus falou assim: hoje mesmo me convém pousar na sua casa. E ele foi para a casa de Zaqueu e lá comeu, e o reino de Deus chegou na casa, no coração de Zaqueu. Né? Ali Jesus está implantando, mostrando que o reino é espiritual. Né? Então, quem está nessa aliança? Eu e você, que cremos. Glória a Deus por isso. Quase terminando hoje, está presente o reino dos céus no reinado de Cristo, no coração dos homens. E aí eu preciso olhar com você esses dois versículos lá de Lucas. Vamos voltar a Lucas. Lucas 17, versículo 20 e 21. Na minha Bíblia tem um subtítulo, sobre o reino. Então Jesus está sendo interrogado sobre o reino, e ele vai dar uma dica para nós de que seu reino é espiritual, não é terreno, não é local. Né? Os apóstolos, quando olhavam para Jesus, eles viam nele um líder político que ia libertá-los do poder e do peso de Roma, para ser o grande líder deles ali, reinando terrenamente, politicamente, e não espiritualmente, até que eles entenderam depois. Então Jesus está sendo interrogado, Lucas 17, 20 e 21. Wanda, pode ler? Certa vez interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhe explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, eis aqui, ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Leu 22 também, importante. Depois declarou aos discípulos: chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. Ok. E aí, Jesus está dizendo: olha, o reino que eu estou implantando não é um reino visível, vocês precisam entender isso. Não vim para reinar politicamente, não é esse o meu objetivo. Quando ele está lá no Jardim de Getsêmani, que vem prender Jesus, que Pedro corta a orelha de Malco, né? Eu sempre usei essa expressão, acho que Pedro queria cortar a cabeça do cara, né? Mas aí o cara deve ter tirado, ficou só a orelha. Jesus falou assim: calma, Pedro, você não sabe que você podia pedir a Deus, e Deus mandaria miríades de anjos para me proteger? Nossa batalha não é aqui na terra. Não estou querendo reinar aqui na terra, não é esse o meu negócio. Estou implantando um reino que é invisível. Então, Jesus está mostrando isso para nós nessa ocasião. Será completamente estabelecido esse reino quando o mal for destruído e Deus designar novo céu e nova terra. Aí a gente vai chegando ao final, ao ápice do reino dos céus implantado, que é Apocalipse, vai tratar disso. Vamos lá para Hebreus. Esse reino que será destruído, o reino das trevas, para que se inaugure um novo reino. E aí é o reino dos céus vivenciado na terra. Hebreus 12, nós vamos ler 27 e 28. Hebreus 12. Quem que pode ler para nós? Você percebe, irmão, como a expressão reino dos céus, reino de Deus, está em todo o contexto bíblico? É interessante observar isso, né? O reino de Deus, que Mateus vai chamar de reino dos céus, né? 12, 27 e 28. Você pode ler? Quem já achou? Ora, essa palavra
ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ok. A expressão reino inabalável aqui é a expressão para reino dos céus implantado, e aqui o escritor de Hebreus está apontando para a batalha do Armagedon, que vai se dar no final, versículo 26, né? Ele vai citar isso, e vai abalar céus e terra, e aí ele vai introduzir no 28 o reino do milênio, o reino eterno. No versículo 28, a ênfase principal é o reino de Cristo estabelecido definitivamente. Então aqui está o ápice do propósito do reino dos céus. Aí nós vamos olhar para o Apocalipse 21, e Apocalipse 21 é o fechar das cortinas, né, da revelação bíblica. Foi o último livro a ser escrito, o último livro inspirado, e João é usado para isso, né? João escreve o Evangelho, João escreve as